Observado pelos aprendizes, graças ao poderoso visor magnético, Agenor continuava inconsolável. Não posso mais existir sem a sua presença, minha mãe. Meu coração está desorientado de tantas saudades. É impossível conviver com tanto remorso, sabendo que fui o único responsável por sua desgraça. Que veio seu vulto triste clarear as trevas onde me perdi, envenenado pelo ferro de tantos crimes. Apareça-me, ao menos em sonhos, em alucinações, para que eu possa suavizar a mágoa por haver te ofendido. Aparece-me, para que Deus, através de ti, possa perdoar os males que lhe causei. Perdão, Deus, perdão. Fui um filho mesquinho. Eu sei que eu sou imortal, meu Deus, e que tu és a misericórdia e a sabedoria infinitas. Concede-me então a graça de retornar à terra a fim de aliviar a minha consciência. Deixa-me reparar esse erro monstruoso, Senhor. Dá-me o sofrimento. Eu quero sofrer por minha mãe, para merecer o seu perdão e o seu amor. Castiga-me, Senhor Deus. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Perdoe-me, minha mãe. Perdoe-me. Levante-se, Agenor Penhalva. Olivier de Guzmán retirou a faixa da cabeça do obsessor, que se levantou cambaleante, tendo os olhos desnorteados, como se estivesse embriagado. As visões haviam cessado. Agenor, então, inclinou-se e ficou de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos e chorando como uma criança. Um estado de abatimento que Camilo nunca havia presenciado no Instituto Maria de Nazaré, no mundo espiritual. Venha, Agenor. Levante-se. Vamos retornar aos seus aposentos. No quarto do obsessor, Olivier reorganizou a mesa de estudo, recompondo ali um grande álbum, cujas páginas estavam amassadas. Escreveu em seguida numa folha em branco: Tese. O quarto mandamento da lei de Deus: honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Tornará a ler, Agenor, nos deveres dos filhos para com seus pais. Em seguida, afastou-se. Não disse mais uma palavra ao perigoso espírito condenado. Outro obsessor o esperava, e aquele dedicado mestre ainda tinha muito a fazer. Ao mesmo tempo, Padre Anselmo girava para a esquerda o botão minúsculo do aparelho, enquanto nossa visão também chegava ao fim. Eu estava um tanto indignado, mal-humorado até, não posso negar. Mas que absurdo! Como podem deixar o infeliz assim desamparado, entregue a tanto desespero? Haverá nesse gesto caridade suficiente dos missionários desta grandiosa legião? É assim que os protegem? Os mentores conhecem minuciosamente os seus discípulos e as tarefas a que se dedicam, Camilo. Sabem o que fazem e quando fazem. Além disso, quem disse que o penitente ficará só e desamparado? Ao contrário, por acaso ele não está sob o amparo maternal de Maria de Nazaré? Bom, eu creio que podemos encerrar por hoje, meus amigos. Os ensinamentos foram de muito proveito para todos. Muito obrigado pela acolhida e pelas palavras exemplares, Padre Anselmo. Tenho certeza de que todos os aprendizes estão satisfeitos. O agradecimento é recíproco aos doutores e também aos discípulos.
Se desejarem esclarecer novas ou antigas dúvidas sobre os assuntos da torre, estarei sempre à disposição. Camilo, meu filho, venha quando quiser. Serão todos sempre bem recebidos. Deixamos os enormes salões da torre de vigia profundamente emocionados. Enquanto os portões da fortaleza se fechavam atrás de nós, ouvíamos ainda ecoando angustiosamente em nossas mentes: Perdoe, minha mãe. Perdoe, oh meu Deus. Na tarde do dia seguinte, abriam-se de par em par os magníficos portões do manicômio. Os aprendizes entraram sem restrições, sendo todos gentilmente recebidos. Em sua companhia, os doutores de Canalejas, além dos assistentes Romeu e Alceste. O manicômio recolhe os indivíduos cujo estado mental gravemente afetado pela depressão decorrente do ato suicida lhes impossibilita raciocinar normalmente. O diretor é um antigo psiquista natural da velha Índia, que, como já foi dito, é berço da sabedoria espiritual na Terra. Conhecedor profundo da ciência esotérica da alma humana, é um de nossos mais sábios especialistas em doenças mentais. É uma figura de extrema importância, pois pesa em seus ombros a responsabilidade pelos enfermos mais graves da colônia. Lá está ele. Vamos. O diretor nos aguarda, meus amigos. Aproximaram-se de um senhor de cabelos brancos, semi-cobertos por um alvo turbante. Boa tarde, irmão João. Muito boa tarde, meus caros. Carlos e Roberto de Canalejas. Que bom rever os nobres amigos, pontuais como sempre. Antes de tudo, devo esclarecer aos que não me conhecem o porquê de chamar-me João. Sim, afinal, como um indivíduo de feições hindus pode ser chamado assim? A verdade é que adotei este nome cristão após iniciar-me na luz redentora do cristianismo. E por que não, João? O mesmo do venerável apóstolo que me revelou os segredos da doutrina imaculada, a qual sempre me devotei. O simpático diretor do manicômio tinha a pele morena, típica dos hindus, grandes olhos penetrantes, olhar inteligente, cabelos completamente embranquecidos e estatura elevada. A figura era imponente, Ivone. No dedo anelar da mão esquerda, uma bela esmeralda indicava sua qualidade de médico. Sobre o turbante também havia uma grande pedra esverdeada, exatamente como usava a maioria dos sábios do Instituto. Extremamente simpatizados com aquele espírito venerável, os aprendizes rodearam-no sem cerimônias. Era como se já o conhecêssemos de longa data, atraídos por suas esplêndidas vibrações. Acompanhem-me, irmãos. Vamos entrar. Verão que o estabelecimento, um manicômio, é inspirado tanto na mensagem fraterna do amor cristão, quanto nas exigências da ciência psíquica. Desculpe-me a intromissão, mas não é arriscado entrarmos assim, sem lanceiros para nos proteger? Meus queridos pupilos são inofensivos, apenas entidades anormalizadas pelo sofrimento. Alguns ainda vivem em estado de alucinação. Outros continuam mergulhados em extremo abatimento. Todos a requisitarem cuidados especiais, conforme verão. Mas a debilidade mental mostra-se às vezes por demais agressiva, violenta. Estou enganado? Não, meu amigo, não está enganado. Mas posso afirmar que são inofensivos, pois os meus pobres pacientes não molestariam ninguém conscientemente. Não agrediriam, não atacariam, como geralmente acontece nos manicômios terrenos. Porém, são portadores dos perigos mais abomináveis, não só para homens encarnados, mas até para espíritos vulneráveis como vocês. Mas se são inofensivos, que mal poderiam fazer a um indivíduo encarnado?
Um dos motivos de mantermos tais criaturas completamente isoladas é que seus estados vibratórios deploráveis, em profundo estado depressivo, são extremamente prejudiciais. Caso se aproximassem de um homem encarnado, junto dele permanecendo 24 horas, o resultado seria desastroso. O que poderia acontecer, irmão João? Se esse homem apresentasse afinidades mentais com as deles, se fosse um ser passivo ao domínio das sugestões, tal influência poderia levá-lo ao suicídio. Banda de criminosos. Merecem mesmo estar longe de qualquer sociedade. Não devemos culpá-los assim. Eles não fazem isso conscientemente. Além do suicídio, essas criaturas miseráveis também podem induzir seres humanos a contraírem graves doenças, tornando-os alucinados, até mesmo loucos. Ao lado de uma criança, poderão matá-la de um mal repentino? Sim, Dr. Roberto. Caso o pequenino não tenha ao seu redor alguém que atraia naturalmente essas vibrações tão nocivas, ou não receba tratamento espiritual imediato, salvando-o do contágio mortal. Mas como isso é possível, sob as vistas da lei sábia do Criador, irmão João? A lei da divina providência, meu filho, preconizou o bem, assim como o belo, como padrão supremo para a harmonia em todos os setores do universo. Quando se distancia desse princípio, o ser humano se responsabiliza por toda a desarmonia na qual vier a se envolver. Estes casos resultam de infrações cometidas por nossas imperfeições, prejuízos constantes da inferioridade do planeta Terra. Não compreendo como ainda podem ocorrer casos tão perigosos. Veja bem, eu não estou afirmando que estes casos sejam frequentes, mas que podem acontecer e têm realmente acontecido. E assim acontecerá, enquanto existirem afinidades entre as duas partes, o desencarnado e o encarnado. Mas e quanto às pobres criancinhas? Quanto a estes seres tão delicados, é bom lembrar que podem ser prejudicados por fatores aparentemente de menor significância. Todos sabem, por exemplo, que um susto, uma impressão forte, um sentimento mais profundo, como a saudade de alguém muito querido, poderão igualmente levá-los a adoecer e abandonar o pequeno corpo carnal. E como o homem pode livrar-se de tantos males invisíveis aos olhos físicos? Por meio da higiene mental, pela prática do verdadeiro bem, assim como no cumprimento do dever. Enfim, pelas vibrações harmoniosas entre a mente e a luz que vem do alto. Desse modo, professor Bellarmino, os indivíduos encarnados poderão se tornar imunes a esse contágio, da mesma forma que o homem se imuniza contra as epidemias próprias do plano material com as substâncias contidas nas vacinas. Seria então como um vírus psíquico. Perfeitamente, Dr. Carlos. E neste caso, o antídoto será idêntico, harmonizado em energias opostas, também psíquicas. Como existem na lei que orienta a pátria invisível ordens severas para que tais calamidades sejam evitadas, empregamos todos os esforços a fim de cumpri-las. Portanto, para nós é um dever sagrado preservar a humanidade e a criança em particular de acidentes dessa natureza. Infelizmente, nem sempre somos compreendidos e auxiliados em nossos objetivos. É uma pena, mas é a pura verdade, meu jovem Roberto. Os homens ainda se entregam voluntariamente em atitudes desgovernadas a estas possibilidades. Para aquele que se deixou vencer pelo assédio de um infeliz desencarnado, os males daí resultantes serão a consequência de seu modo de viver. O desleixo, a inferioridade de ações e sentimentos e a distância de Deus. Para o causador inconsciente do mal realizado, será a perda de um mérito e o ganho de mais um fardo às responsabilidades que o sobrecarregam. E não existirá, por acaso, nenhum meio seguro de prevenir as criaturas humanas desse terrível perigo? Sim, existe. Na verdade, há vários meios pelos quais o homem é avisado. E até mesmo posso garantir que o alarme é permanente, incansável. Não somente dirigido a esse ou aquele grupo de cidadãos, mas à humanidade inteira. Que tipos de avisos são esses, meus amigos? Os avisos que os homens precisam para se desviar de tantos tormentos estão em suas próprias consciências. Reproduzem-se nas crenças e tradições sagradas que os povos popularizam de geração em geração. Também se encontram nos códigos de moral legados pelo grande mestre Nazareno, tanto aos seres humanos quanto aos espíritos pertencentes à Terra.
E não se trata de fanatismo religioso, muito menos misticismo exagerado. Pelo contrário, é a norma lógica e viva, cuja aplicação nos atos da vida prática virá garantir à humanidade a felicidade com que sonha há milênios. Sim, o respeito às leis que regem o universo e orientam seu destino. Suas ideias são interessantes, irmão João. Mas gostaria de saber se existem avisos recentes, uma nova luz a ser seguida, algo que possa realmente atender às esperanças do mundo atual. No presente, com absoluta eficiência, esses avisos estão nos códigos luminosos da chamada nova revelação, proporcionando francas relações entre os planos material e invisível, permitindo assim aos homens receberem do invisível tudo de que realmente precisarem para alcançar a vitória de acordo com a lei divina. E como isso será feito? O homem estaria preparado para tamanha revolução interior? O homem conhecerá, de acordo com seu progresso mental e moral, todos os aspectos da vida no plano invisível. Suas glórias e belezas lhes serão desvendadas. Os supostos segredos que envolvem a morte serão revelados por fatos esclarecedores, assim como dele serão afastados os perigos que o cercam, os abismos, as calamidades de que poderia ser vítima por parte de obsessores desencarnados. Na verdade, Camilo, tudo o que os espíritos têm procurado fazer para despertar a atenção humana, aconselhando o homem no que diz respeito ao seu destino espiritual, tem sido tentado através da nova revelação. Porém, os seres humanos geralmente atendem com mais disposição às ordens das paixões mundanas. Somente as opiniões pessoais lhes interessam, os prazeres do momento. Atendem de preferência à satisfação dos próprios caprichos e do próprio egoísmo. Não será assim, meus filhos, desvirtuando-se diariamente, que estarão imunes aos males cujo único antídoto é a prática de virtudes reais. Fazem-se propositadamente de surdos aos apelos de Jesus, que deseja resguardá-los das investidas do mal por intermédio do seu evangelho de amor. E é também pela nova revelação que o protetor divino convoca em seu nome a todos para a grandiosa transformação. Quem, no entanto, se dispõe a ouvi-la com veneração, insistindo em aceitar os convites que o céu dirige aos homens por intermédio dela? Os filhos da infelicidade, de preferência. Aqueles cujas almas abatidas pelas desilusões mundanas, os quais tiveram os corações revividos pelas verdades dos ensinamentos divinos. Os bondosos idealistas de almas humildes, aliadas do bem e do belo, cérebros pensadores não contaminados por falíveis opiniões pessoais. Tem razão, Dr. Carlos. Os grandes e poderosos, porém, endeusados pelas boas situações terrenas, cujo bolso bem provido e a mesa farta não lhes trazem preocupações. Os de imensa riqueza material, que creem somente em si mesmos e só a si adoram, porque podem comprar todos os caprichos, saciar todas as paixões. Esses não. Esses preferem não entender nada disso. Voltam as costas a tudo que poderia deter-lhes a marcha para o precipício, até que finalmente para lá despencam, mesmo com tantos avisos repetidos há milênios pelo mundo todo. Lá se prendem, reduzindo-se a este deplorável estado. Querem verificar, meus caros aprendizes? Adiantando-se, irmão João encaminhou-se para uma varanda estreita que oferecia vistas a um extenso pátio, espécie de mosteiro agradável, cercado de graciosos arbustos. Alguns bancos artísticos enfeitavam as pequenas alamedas onde entidades sofredoras descansavam em silêncio. O diretor do manicômio debruçou-se sobre a varanda que se elevava 1 metro do nível do pátio. Aproximem-se, meus filhos. Sim. Vejam, essas figuras que contemplarão daqui, pois não convém que se aproximem delas, chegaram, como vocês, do Vale dos Suicidas. Parecem tão tristes. É mesmo de impressionar.
Enquanto, porém, vocês recuperaram a lucidez, alcançando condições para tentativas promissoras, esses pobres irmãozinhos somente conseguiram livrar-se do desespero que os perseguia para caírem na mais profunda apatia. Estão atordoados, entorpecidos sob impressões muito chocantes e, por enquanto, invencíveis para eles. Não podem raciocinar, e muito menos refletir plenamente. Apenas compreendem o que acontece ao seu redor, como se enxergassem a realidade do fundo de um sarcófago. A crueldade dos males que os cercam enfraqueceu a vivacidade própria do espírito, do ser consciente que se originou de um impulso divino. Não posso confiar em minha visão, mas, se não me engano, aquele senhor bem vestido sentado ali à nossa direita parece ser o excelentíssimo Duque Ramiro Gonzales. Profundamente abatido. Jamais imaginei que fosse vê-lo nesse estado. Mas realmente é impressionante a semelhança com o nobre duque espanhol a quem tive a honra de conhecer no Teatro Municipal. Aqui, na desoladora estreiteza deste pátio, encontram-se em grande penúria moral muitas entidades que foram homens ilustres na terra. Nobres aos quais diversos admiradores teceram elogios póstumos nas páginas dos jornais. Pomposas cerimônias fúnebres também foram realizadas em sua homenagem. Indivíduos que possuíram tudo do bom e do melhor, mas que infelizmente se esqueceram de que nem tudo no universo ilimitado se resume em prazeres, em ostentações. É a pura verdade, Dr. Roberto. Nem as inconsequências da imoralidade, nem as atitudes egoístas serão esquecidas. Encontram-se aqui espíritos que foram homens orgulhosos e libidinosos, que julgaram poder dispor levianamente dos próprios corpos carnais, entregando-se aos maus costumes. Buscaram saciar os sentidos com prazeres nocivos à saúde que os levariam ao túmulo antes da época prevista nos códigos da criação divina. Quantas vezes, como espírito encarnado, não atendi em meu consultório a esses homens desequilibrados? Quantas vezes os meus companheiros médicos, inclusive meu filho que aqui está, não lhes preveniram contra os excessos fatais? No entanto, continuavam praticando o crime contra si mesmos. Sentiam os efeitos depressivos que o vício destruidor produzia em sua estrutura moral e física, mas prosseguiam, sem qualquer tentativa de regeneração. Mataram-se então lentamente, conscientemente, certos do ato que praticavam, porque tiveram tempo para refletir. Suicidaram-se fria e indignamente, obcecados pelos vícios, certos de que se autotorturavam, desrespeitando o grande tesouro que o Criador lhes ofereceu para progredirem, o corpo carnal.